Ainda de pé, queridos, abra aí comigo Mateus, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. E vamos ler o verso de número 23. Mateus, capítulo 8 e verso de número 23. Quem achou, dá um amém bem forte aí. Glória a Deus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor Deus, aplica agora essa palavra nos nossos corações, para o melhor servir ao Senhor. Pai querido, que nesta noite o Teu Espírito tenha liberdade de usar essa palavra para realmente transformar a nossa vida e a nossa mente. Em Seu nome nós pedimos, amém, graças a Deus. Pode se assentar, meus amados. Queridos, nós vemos esse momento que houve aqui com Jesus e os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus entra no barco e agora os discípulos de Jesus seguem Jesus. Só que eles não, eu creio, irmãos, por mais que nós esperamos e temos uma visão que podem acontecer situações, eu não creio que esses discípulos entraram naquele barco esperando uma tempestade. Não é verdade? Eu creio que nós temos que orar pelo Japão, que teve uma sequência de terremotos ali, né, terribilíssimo, de uma escala muito forte. Eu estava vendo de pessoas que sentiram o terremoto a 300 quilômetros de distância. Então nós temos que orar porque realmente tem sido situações. Mas eu creio, irmãos, que ninguém acorda ou ninguém vai para algum lugar esperando um problema. Ou a gente é assim, irmãos. Tem gente que é pessimista, né, irmão? Tem gente que está precisando de um pouco de fé, que ele já sabe que o negócio vai dar errado. Tem gente que às vezes a visão dela é tão pessimista que ele já entra no negócio falando: esse negócio não vai dar certo. Aí o negócio não dá certo, a pessoa fala: eu falei que não ia dar certo. Às vezes não deu certo porque ele profetizou que não iria dar certo, né? Mas eu creio, irmãos, aqui que aqueles discípulos, eles vão com Jesus para cumprir algo. E a Bíblia diz que agora no meio do caminho, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Irmãos, eu quero que esse texto, irmãos, ele é de grande riquezas para nós. Porque isso mostra para mim e para você o seguinte: até seguir Jesus tem tempestade. Até estando fazendo a vontade de Deus, junto com Jesus, vai ter dificuldade. Até estando com Jesus, indo para o lugar certo, no lugar correto, com a melhor pessoa que você poderia estar. Não teria alguém melhor para você estar numa situação do que Jesus? Não teria. Então até com a melhor pessoa, com a presença de Deus, indo fazer a vontade de Deus, estando cumprindo o propósito de Deus, vai ter situações adversas. Isso é uma coisa que tem que estar claro para mim e para você. Vai ter situações que muitas vezes vão nos surpreender. Mas o que eu quero falar sobre hoje, irmãos, é que nós muitas vezes nos acostumamos em situações que nós vivemos, ou nós nos acostumamos em não reagir conforme a palavra diz que é para nós reagirmos. Como é isso? A Bíblia fala que os seus discípulos, aproximando, despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhes... Bom, mas por que Jesus, ele acorda e a primeira coisa quando Jesus levanta é dar essa resposta para os discípulos? Irmão, Jesus não perguntou o que está acontecendo. Não, a primeira coisa que Jesus, segundo o texto, ou o que o Mateus quis evidenciar, que é o texto que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você, ele disse: porque temeis, homens de pequena fé? Então levantou-os, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Irmãos, olha para você ver. Jesus, a primeira coisa que ele faz é repreender a desculpa daquele povo. É repreender a atitude de coração daqueles homens.
Eles não entenderam, ou eles não tiveram a ciência do poder que há de um homem e de uma mulher que segue o Senhor. E nós, amados, muitas vezes vivemos com várias desculpas para nós não mudarmos as nossas vidas. Nós temos justificativas e às vezes nós nos apegamos a tantas situações de dificuldade, de adversidade. Irmãos, você vai ver em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a adversidade nunca parou a obra de Deus, problema nunca parou a obra de Deus, medo nunca parou a obra de Deus, situações adversas nunca parou a obra de Deus, família abandonando nunca parou a obra de Deus, o camarada abandonando o mundo nunca parou a obra de Deus. A obra de Deus só parou na vida daqueles que retrocederam. A obra de Deus só parou na vida de homens e mulheres que olharam de uma forma pessimista e não de uma ótica espiritual. E Jesus está falando para aqueles discípulos o quê? Vocês estão comigo, estão andando comigo, mas ainda não estão tendo a fé que eu estou passando para vocês. Vocês ainda não estão olhando na ótica do que eu estou olhando. E muitas vezes, amados, quando você vai, e eu quero ganhar tempo, quero ler só alguns textos específicos. Juízes no capítulo 6, Juízes capítulo 6 e verso de número 1. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 6 e verso de número 1. Quem achou, diga amém. E diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de quem, irmãos? E o Senhor os deu na mão dos midianitas por quantos anos? 7 anos. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. O Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Irmãos, olha para você ver. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas imagina se o Senhor chega, você pensa, o Espírito Santo manifesta uma ação na sua vida, no seu coração, ou seja, uma manifestação física, seja qual for, seja uma manifestação física ou espiritual, falando no seu coração, de que você é um homem e uma mulher cheio de Deus, e que o Senhor é com você. O que você responderia para o Senhor? Se o Senhor aparecesse para você da mesma forma que apareceu aqui para o Gideão, o que você responderia para ele? Ah, Senhor, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tanta coisa na minha vida? Ô sol, ô vida, ô calor, ô dificuldade, é isso. Nós, irmãos, muitas vezes temos a tendência de reclamar ou de tomar uma postura mais, vamos colocar assim, de pessimismo, do que acreditarmos contra as circunstâncias. É muito mais fácil nós desacreditarmos do que acreditarmos. Às vezes as pessoas falam assim, né? No ano que vem eu vou começar, vou fazer diferente. O ano começou e a pessoa ainda não é diferente. Ano que vem eu vou orar mais, ano que vem eu vou ler mais a Bíblia. O ano começou e a pessoa nem orou mais, nem leu a Bíblia. Por quê? Porque nós nos amoldamos com aquilo que nós estamos vivendo. O Gideão começa a dar e dizer: Senhor, se o Senhor é comigo, cadê as coisas acontecendo? Amados, eu quero te dizer uma coisa: um homem e uma mulher que ele está vivendo continuamente, e é necessário, irmãos, hoje eu entendo que passar dificuldade é necessário para a formação de caráter. Passar situações adversas é necessário para a formação de caráter, porque tem pessoas que nunca têm caráter. Por quê? Porque nunca passou adversidade. Você pode ver situações hoje, que você vê muito na internet, de moças grandes, de rapazes grandes. Às vezes, eu vi esses dias a moça deveria ter os seus 20 e poucos anos fazendo birra dentro do aeroporto porque não conseguiu fazer algo que ela queria. Então são situações que as pessoas não passam e elas não começam a viver aquilo que deveriam viver. Amados, todas as situações que nós paramos, e eu estava conversando com uma pessoa hoje, lá de Santa Catarina, para você ter uma ideia, e essa pessoa cristã também, e ela me falou algo que eu achei muito interessante. Era sobre uma determinada situação de um estudo que eu estava fazendo, e essa pessoa virou para mim, e eu perguntei, olha o que eu perguntei, o que você me diz
que é a chave que faz as pessoas terem sucesso e as pessoas não terem sucesso. O que é o fator determinante? Era de algo que eu estou estudando, irmãos, e eu estava com uma pessoa que já está na área. Eu tive uma aula online com essa pessoa, e essa pessoa foi lá e me disse, ao vivo, falou assim, eu perguntei para ele, qual que é a diferença, qual que é o fator que faz uma pessoa ter sucesso de uma pessoa que não ter sucesso? Ela falou assim, é um só. Irmãos, a gente fica esperando o quê? É dinheiro que vai fazer a pessoa ganhar mais e vai ter mais recursos. É isso. Falou assim, não, é porque o que faz a pessoa ter sucesso é que tem pessoas que na primeira dificuldade, elas param. E tem outras pessoas que mesmo passando dificuldade, elas continuam e conseguem chegar em um lugar. Mano, o fator determinante é isso. O que vai determinar o sucesso na minha vida, ou a presença de Deus na minha vida, na sua vida, é o tanto que nós aguentamos passar a adversidade. É o tanto que nós estamos perto do Senhor e não abrimos mão de nada da nossa vida. Não abrimos mão do nosso ministério, não abrimos mão da nossa vida de oração, não abrimos mão do nosso tempo com Deus. Nada nos faz retroceder ou nada nos faz parar. Não há desculpa, irmãos, que possa nos fazer falar, é por causa disso. Não tem, se eu estou com o Senhor, a vitória é certa. Se eu estou vivendo com o Senhor e fazendo o meu melhor. O problema, amados, é que nós não damos o nosso melhor. Nós não persistimos. E tem hora, irmãos, que a persistência só vai ser possível através do Espírito Santo. Tem hora que não é mais força humana, tem hora que não é mais inteligência, tem hora que você não tem mais resiliência, porque é muito bonito falar sobre essa palavra, né? Ser resiliente, mas tem hora que nem tem mais ânimo de ser resiliente. Aí entra a pessoa do Espírito Santo. Ele nos faz continuar. Quando estava lá o Elias fugindo da Jezabel e desejando a morte, o medo é uma coisa tão terrível, porque ele estava fugindo para não morrer desejando a morte. É uma coisa que faz as pessoas tomarem decisões daquilo que elas... É aquele negócio, eu não quero mais viver isso, Senhor me leva se eu tiver que viver isso. É uma coisa que não tem cabimento. Mas a Bíblia fala que lá, quando ele é suprido por uma comida que é trazida ali para ele, o anjo vai lá e diz, essa comida vai te dar força para você andar o seu caminho. Uma intervenção de Deus, Deus força para aquela pessoa entrar no caminho. Mas o problema, amados, é que Israel não saiu do deserto, porque ele não aprendeu a lição do deserto. Israel não aprendeu o motivo daquele lugar que eles estavam passando, e eles ficaram ali, morreram ali e não entraram na terra prometida. Por quê? Porque o deserto é um lugar de aprender, não um lugar de fracassar. É um lugar de você ser provado para ser aprovado. Mas tem pessoas que na hora do deserto, irmãos, em nome de situações de mudança de vida, de mudança de cidade, de mudança de lugar, de mudança de emprego, de mudança de mente, eu abro mão de tudo que é do Senhor. Eu abro mão de tudo aquilo que é espiritual, porque eu acho que é aqui. E quando na verdade são duas coisas, irmãos, que vai trazer sucesso. Três coisas que vão trazer sucesso para mim e para você: vida com Deus, persistência na palavra e persistência no meio das situações. Essas três coisas, você persiste em ler, você persiste em buscar e persiste em confiar. Irmãos, não tem nada que você não vai conseguir fazer. Não há nada. Nada. Pastor, mas por que ainda não consegui? Será que você está com essas três situações? Persistência em ler, persistência em orar e persistência em confiar. Só que quando você vai lá para Gênesis capítulo 3, irmãos, do verso 3 até o verso 12, Deus vem para ter um relacionamento com aquele povo, não é isso? Com Adão e com a Eva. E aí o Senhor vai lá e pergunta: cadê vocês? Ah, Senhor, nós ficamos com medo e escondemos. Mas por que você se escondeu? Porque a gente estava nu. Mas quem disse que vocês estavam nus? Ah, vocês comeram porventura do fruto da árvore que eu falei para vocês não comerem? Ah, Senhor, eu comi. Mulher que o Senhor me deu para eu comer. Sabe, irmãos, eu acho que o Adão poderia ser um ventríloco, né? Porque se a culpa é dela, a boca era dela também, né? A boca não é dele, a boca era da Eva, né? Só pode. Assim, Senhor, ela me forçou, ela pôs uma arma na minha cabeça e falou: come. Não tem nada disso, irmãos. A atitude de escolher comer do fruto foi do Adão. Ah, pastor, mas a Eva, a atitude de confiar na serpente foi da Eva. A sua ótica vem daquilo que você está vendo, ouvindo, está enxergando.
enquanto eles não estavam se relacionando, e eu falo relacionando, que eu falo comungar de ideias, de pensamentos, de conversa com a serpente, eles ainda tinham a visão da obediência. Enquanto eles não deram ouvido para aquela serpente, a visão deles era obediente. Mas no momento que eles começaram a ouvir quem eles não deveriam ouvir, a visão deles mudou por completo. A Bíblia diz que quando ela dá ouvido para a serpente, ela vê aquele fruto que era bom para se comer. Mas por que mudou? Porque agora as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Elas corrompem. E naquele momento, aquele homem começa agora a dar desculpas acerca do erro dele. Mas eu quero te dizer que é algo que nós temos todos que aqui estamos, todos, sem exceção. Nós temos que lidar com isso na nossa vida. Você pode analisar do menor ao maior, em todas as situações. Quando você é pego em uma situação no qual há uma culpa sobre você, qual é a primeira coisa que a gente tenta fazer? Achar um outro culpado. Se tem uma situação e tem uma outra forma, se você falhou, você vai culpar outra pessoa. Você vai tentar de alguma forma tirar essa culpa ou dividir a culpa com outra pessoa. Não, eu fiz isso, mas o presbítero Alisson também não fez. É igual às vezes chegam pessoas, irmãos, chegavam muito, hoje muito menos, graças a Deus, mas às vezes muitos jovens chegavam para mim no momento que a gente ia conversar acerca de relacionamento. A primeira coisa que as pessoas falam assim: pastor, mas o fulano e a fulana faz. É tipo, parece que porque alguém fez errado, deu justificativo para todo mundo fazer errado. Parece que alguém tomou uma atitude de desonrar a Deus, parece que é o parâmetro para todo mundo desonrar a Deus. E nós começamos a lidar com essa situação. E é uma situação carnal e diabólica que nós temos que vencer através do domínio do Espírito. Porque através do domínio do Espírito vem o que o Espírito diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não teve por usurpação ser igual a Deus e aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e morrendo morte de cruz. Olha para você ver, o Espírito Santo está dizendo, enquanto você acha culpado, aí vem o Espírito Santo e começa a dizer que boa coisa é quando por causa do Evangelho você for vituperado, você tiver realmente afrontas, é coisa boa diante de Deus em nome do Senhor quando você passa por isso. Só que nós temos que parar, irmãos, de justificar para nós mesmos, justificar para o Senhor e para as pessoas. Eu aprendi um negócio na minha caminhada. Quando você começa a ver o Paulo falando que quem nos justifica é quem, irmãos? Quem nos justifica? Quem nos justifica? O Senhor. Jesus nos justifica, amém? Ele nos justifica. Quando uma pessoa, é incrível, irmãos, quando um homem e uma mulher, por causa do Evangelho, por causa das coisas de Deus, ela recebe afronta ou penúrias em nome do Senhor, e por mais que ele perca algo na sua vida ou ela perca algo na sua vida, Deus justifica esse homem, essa mulher diante da sociedade, das pessoas. Um homem e uma mulher que foi acusado injustamente, um homem e uma mulher que está passando uma situação por causa do Evangelho, um homem e uma mulher fiel à palavra, indiferentemente da situação que esteja acontecendo, o Senhor justifica esse homem e essa mulher diante dos outros. A Bíblia diz que aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Ele justifica. Mas quando você vê um homem e uma mulher tendo que se justificar para outras pessoas, é porque não tem Deus no negócio. Quando você começa a ver a pessoa ir ali, não, Chico, é por causa disso, não, Alisson, é por causa disso, não, fulano, não, Beltrano, não, eu começo a me justificar com as pessoas, é porque não tem Deus no negócio. É porque o peso da culpa está sobre mim e eu tenho que tirar esse peso de culpa. Mas quando estamos em nome do Senhor, é Ele que nos justifica. Ele que vem e limpa toda a situação, se as pessoas pensam. Por isso que o Lucas começa a dizer lá no capítulo 6 e no verso 26, ai, se falarem só bem a vosso respeito, fizeram isso aos falsos profetas. Tem que tomar cuidado, irmãos, se as pessoas só estão falando bem demais. Só que nós, irmãos, entramos muitas vezes em situações, em adversidades, e muitas vezes tomamos a escolha de ouvir um discipulador que não é o Espírito Santo. Às vezes nós tomamos essa escolha. É isso mesmo, estava só conferindo se era o 6:26 mesmo. Às vezes nós tomamos uma escolha de ter um sentimento, uma postura. Mas esses dias
os meninos estavam fazendo lá em casa, tem aqueles bloquinhos de madeira que faz aquelas torres, sabe? Que você tira ali até a torre cair. E eles estavam brincando de fazer tipo dominó, que você põe assim um atrás do outro, você bate no primeiro e todos caem. Irmãos, é incrível como que até isso, no espiritual nós podemos tirar regra. Se você faz uma fileira desses bloquinhos, seja de madeira ou dominó, daqui até aqui, se você bate no meio, do meio para trás cai. Se você bate lá na ponta, da ponta para cá, cai. Sempre o da frente derruba os demais. E é assim que é a nossa vida. Aquele que está mais em evidência, o inimigo quer derrubar ele, porque os de trás vão sentir isso. Dentro de uma casa, da mesma forma. Dentro de um ministério, do mesmo jeito. A falta de um líder, a falta do pai, a falta da mãe, a falta de um homem, de uma mulher espiritual, aqueles que estão debaixo daquela autoridade vão sentir o peso, por causa é igual ao dominó. Você bate em um, vai todos. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque tem coisas nas nossas vidas nesse ano, porque nós estamos vivendo um tempo de grandes... Qual que é a palavra profética, irmãos? De tempo de grandes... E eu falava com o pastor Geraldo acerca disso, irmãos, e eu falava, pastor, sabe por que muitas vezes as pessoas não conseguem vivenciar a palavra profética? Porque não toma posse. Não toma posse. Pensa, é tempo de grandes conquistas. Eu vou conquistar esse ano, no nome de Jesus. Não tem outra, nós vamos. É isso que nós temos que nos apoderar de uma palavra. Pode parecer, irmão, que está tudo acabado, mas lá no final você vai dizer, eu conquistei muitas coisas esse ano. Sem condição, mas eu conquistei muitas coisas. A primeira coisa que eu tenho que entender é a minha postura diante de Deus. Eu não tenho que ficar esperando algo de Deus que eu posso fazer. Aqueles homens poderiam ter dado ordem, poderiam com a fé deles passar daquela situação, mas eles preferiram recorrer a Jesus. Jesus resolveu? Resolveu, mas eles perderam a oportunidade de ter um testemunho de que Deus usou eles para mudar aquela situação. E às vezes nós deixamos de nos apegar, de nos apropriar essas palavras. Às vezes nós já entramos no ano maldizendo, já entramos no ano com uma postura errada, já entramos no ano pensando já cabisbaixo, sabe, irmãos, eu fico pensando muito nisso. 3 anos de santificação, então as conquistas vão ser muito grandes. 3 anos se consagrando para conquistar é uma coisa extraordinária, irmão. Não é 3 dias. Lá o Senhor falou para o Josué, ó, santifica hoje que amanhã. Agora é 3 anos Deus falando, irmãos. Entenda uma coisa, a nossa postura, em primeiro momento na sua vida, se for esse ano eu vou conseguir o financeiro, você pode ter certeza que acabou todo o resto. O primeiro é o espiritual, é a conquista daquilo que Deus tem para mim e para você. É a conquista de almas, é a conquista de território, é a conquista de um crescimento da igreja. Depois disso, é a conquista dos meus planos familiares, pessoais. Aí entra você, depois das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus é o que vai dar o start nas bênçãos da minha vida e da sua vida. É isso que nós temos que entender. Só que quando nós começamos a ver, irmãos, nós sempre vivemos com desculpas. E quanto menos nós oramos, mais resistente nós ficamos. Hebreus capítulo 3, o escritor aos Hebreus começa a dizer acerca disso. Ele começa a dizer que um homem e uma mulher, esse homem e essa mulher, ele começa a ficar, ou essa criança, ou esse adolescente, qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele começa a ficar resistente ou difícil em determinadas situações por causa de uma única situação. Quando você começa a ficar resistente, quer saber de nada, não é de jeito, é por causa disso aqui, ó. 3:13, 12, capítulo 3 de Hebreus e verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do... Quando você vê uma mulher duro, resmungão, reclamão das coisas de Deus, é porque está endurecido por causa do pecado. O pecado faz a gente virar uma casta complicada, irmãos. Endurecidos. Vai mudar? Vai nada. Vai nada. Vai ter crescimento? Vai nada. Vai nada. Aí essa pessoa já está endurecida pelo pecado. Então essa pessoa agora já não é alguém de ser escutada, porque agora ela pode influenciar a minha visão. Quando Jesus vai curar a filha do Lázaro, melhor, ressuscitar a do Jairo, do Lázaro não, do Jairo, vai ressuscitar a filha do Jairo, todo mundo que estava ao contrário ele manda embora.
Ele se chega perto de quem? Do pai e da mãe que espera o milagre, do Pedro, do Tiago e do João que sabia o que era o milagre. Ele se envolve com pessoas que acreditam no milagre, porque a Bíblia diz, concordando acerca de qualquer coisa vai ser feito. A concordância, sabe? Há uma concordância que nós temos que fazer na nossa vida. O casal tem que ter uma concordância. Vamos conquistar? Vamos conquistar. Dentro da igreja, dentro da célula, tem que ter uma concordância? Tem que ter uma concordância. Mas eu quero te contar um negócio, irmãos. Quanto mais você reclamar, mais tempo você fica no deserto. Tem um estudo que eu estava vendo, que os neurônios, eles descobriram que o que era impossível agora é possível. A reconstrução neuronal, né, de novos neurônios nascendo. Mas eles também fizeram, e tem um vídeo, não sei se alguém já viu isso, os neurônios fechando assim, irmãos. Sabe, aqueles neurônios abertos assim, começar a fechar. E os cientistas estavam dizendo, e tem lá toda a matéria, falando acerca do quê? Que quanto mais uma pessoa reclama, menos neurônios saudáveis essa pessoa tem. Os neurônios vão se atrofiando. Olha para você ver. Já está em nós, a nossa postura determina a nossa vitória. Aí tem um outro cientista, que eu já falei isso aqui com os irmãos, que ele descobriu que quando você está de joelho, o fluxo de sangue para o cérebro aumenta, e aumenta o poder de decisões. Olha para você ver, irmãos. Então de joelho aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, o cérebro começa a ter uma maior atividade, as decisões são mais assertivas, só da posição de estar de joelho. E eles fizeram, e estava o médico, depois que eu vi isso, eu vi ele também num podcast falando sobre isso. Falou assim, não, só do fato de você estar de joelho, se você estar lá de joelho assim, aí o cara até perguntou, então a partir de hoje eu vou tomar todas as minhas decisões de joelho. Minha mulher vai chegar em casa, peraí amor, deixa eu ajoelhar aqui para eu pensar. Mas ele falou assim, aí ele disse, mas é isso mesmo. Olha para você ver, irmãos, o corpo reage à nossa postura. As células, os neurônios, todo o nosso corpo reage à postura de buscar a Deus. Mesmo naturalmente, antes de entrar no espiritual, o seu corpo já corresponde com Deus. Que desculpa, irmãos, que eu e você temos. Sabedores nós que vamos passar dificuldade. Eu me lembro quando o Pietro era pequenininho, ele foi estudar primeira vez, e eu e a Suzane na expectativa que primeiro dia de aula é o que, irmãos, com o menino pequenininho? Você já sabe que vai chorar, né? E a gente ficou na expectativa que no primeiro dia o Pietro não chorou, voltou feliz, mas na outra semana ele chorou. Sabe, a gente tinha já uma expectativa que ela não aconteceu, mas na outra semana ela aconteceu. E às vezes é assim que acontece na nossa vida, irmãos. E eu quero pegar isso de uma forma. Às vezes nós já estamos esperando algo que acontece na vida das pessoas. Porque aconteceu na vida do fulano, vai acontecer na minha. Porque não está acontecendo. A única coisa que eu e você temos, e o Espírito Santo está falando para nós, desde Gênesis, confie em Deus em qualquer situação. Não abra mão da sua confiança em Deus. Avança mesmo sem estrada. Ande na água mesmo sem ponte. Porque lá na frente Jesus vai estar te esperando. É isso que ele está dizendo. Sabe? Anda na água, não tem ponte, mas anda, porque Jesus mandou. Não tem estrada, mas vai, acontece. O Filipe vai de um lado para o outro, ele transportado no toque do Espírito, irmãos. Imagina que privilégio, né? Que privilégio. Só que nós temos que começar, irmãos, a tirar desculpas da nossa vida. Eu não estou conseguindo mudar de vida por causa do Beltrano. Não é causa do Beltrano, não, irmãos. Quem nos separará do amor de Deus? Quem, irmãos, nos separará do amor de Deus? Nada diz a palavra do Senhor, escrita ao Paulo escrevendo aos Romanos. Nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. A única coisa que vai te fazer separar de Deus é a sua postura para com Ele, como Ele diz para o Asa. Asa, quando eu estou com você, você está comigo. Mas o dia que você me deixar, eu te deixo. É simples. Nós temos que aprender a viver a longo prazo. Porque a longo prazo os resultados acontecem. A longo prazo, irmãos, entre com a visão a longo prazo. Porque tem bênçãos a curto prazo, tem bênçãos a médio prazo, mas as que mais trazem benefícios são as de longo prazo. Porque você aprende a viver no processo. E o processo prepara o seu coração para tudo que há de vir. A Bíblia fala lá em Daniel capítulo 10 que 21 dias de jejum para conhecer as coisas de Deus. A Bíblia fala que a resposta saiu em qual dia, irmãos? Bom, primeiro dia.
No primeiro dia saiu a resposta. Mas quando que chegou? Ao findar do 21º. Mas não foi assim. Eu quero que você entenda. Olha, é o que nós erramos muitas vezes. Eu vou fazer hoje um propósito de 21 dias e depois de 21 dias Jesus vai me responder. Não, ele entrou num propósito sem saber a data. A Bíblia diz que ele ficou nesse propósito durante 21 dias porque no 21º chegou a resposta. Poderia ser 3, 4, 5, 10, 20, sei lá quantas semanas. Ele entrou para resolver, não tinha tempo. Mas quantas vezes você tem 1 hora de oração no dia, você já entra lá, já, valendo, Senhor meu Deus, muito obrigado. Aí dá 1 hora, você vai lá, tira até o cronômetro, porque é 1 hora. Nós temos que aprender a entrar no relacionamento com Deus sem nos preocupar com outras coisas, sem nos preocuparmos com o tempo. Por isso que você tem que ter tempo de qualidade. Estou dizendo também que você vai, ficar em oração, chegar no seu serviço meio-dia e falar, desculpa que eu estava em oração. Não é isso. Mas eu quero dizer que nós temos que parar a dar desculpa principalmente a nós mesmos. Você não conseguiu até hoje por causa de 2 formas. Ou porque não era o tempo, ou porque você não fez o suficiente. É de 2 formas que acontece você não ter algo. Porque não era o tempo de Deus. Se você teve uma boa postura, ou você não teve a postura que era para ter. Simples assim. E às vezes o que nos falta, irmãos, é confiar em meio à incerteza. Porque dá vontade. É o que o Carlos Eduardo ministrou, né? Achei maravilhoso, irmãos. Eu não estava aqui, mas depois eu assisti lá em casa, achei maravilhoso. Tem que queimar os instrumentos de arar a terra. Tem que matar os bois para você não voltar lá atrás como segunda opção. Sabe, eu saí do mundo, mas agora não tem recursos, eu vou voltar para o mundo, porque não tem recurso. Deus não abriu porta. Será que Deus não abriu porta mesmo ou Deus está provando o seu coração para ver o que há no seu coração? Irmãos, é fácil tomar a decisão, difícil é permanecer nela. É difícil você dizer, eu sou servo de Jesus aqui dentro, mas quando você sai, as diversidades começam, as situações vêm, aí que você tem que perseverar. E eu lembro do Eduardo falando, não é isso? Que ele queimou, e é incrível, né, irmãos? Ele queimou, porque ele sabia que ele não ia voltar. João capítulo 20 lá, 20 ou 21, né? Quando você começa a ver Jesus ali trabalhando, depois da ressurreição, o Pedro, depois de negar Jesus, o que ele faz? A primeira coisa que ele volta, irmão, depois de Jesus ascende ali, depois que Jesus ele é crucificado, tá, o João começa a dizer que eles vão fazer o que, irmãos? Pescar. E Jesus vai lá no lugar da pesca e fala assim, rapaz, para apacentar meus ovelhas, os meus cordeirinhos não tem volta mais não, é as ovelhas e os cordeirinhos que você tem que cuidar, é disso. Não é voltar para a pescaria não, é continuar o propósito só está começando. Irmãos, tem muitas pessoas que só vivem o quase de Deus. Tem muitas pessoas que só vivem o quase que eu consegui, quase que eu cheguei lá. Um dia eu chego, mas esse dia nunca chega. E eu não estou dizendo, irmãos, que não é possível chegar. É que às vezes a nossa postura muda o negócio. A forma que nós enxergamos o todo muda as nossas decisões. Às vezes você cansou de orar. Às vezes você cansou de jejuar. Às vezes você não cansou de orar e jejuar porque você ora bem pouco. Às vezes a sua postura para com o ministério, a sua postura com a sua célula, a sua postura para com a igreja, a sua postura em ganhar almas, acabou. Irmãos, nós estamos perdendo às vezes aquilo que é o limiar. Entenda uma coisa, irmãos, Jesus não morreu na cruz para eu ser um bom empresário. Jesus não morreu na cruz para eu ser um bom empregado. Jesus morreu na cruz para eu morar com Ele. Jesus morreu na cruz para me dar livre acesso ao Pai. E agora, por consequência, eu vou ser um bom empresário, um bom funcionário, na área que eu estou. Por quê? Porque eu estou aqui, eu sou o meu melhor, porque Deus é o melhor na minha vida. Mas nós temos que entender pelo qual nós estamos aqui. Sabe, amados, nós estamos conversando muito sobre isso, a Suzane estava conversando muito comigo sobre isso essa semana, sobre algumas notícias que tem de grandes homens que estão fazendo bunkers milionários. O Mark Zuckerberg fez um bunker bilionário, né, de coisas, e a Suzane conversando comigo, amor, e aí, o que será que está para acontecer? Irmão, só sei de uma coisa, as coisas não vão ser boas. A primeira mensagem da China, agora no começo do ano foi, nós iremos indexar Taiwan. Então nós já esperamos uma guerra da China tomando Taiwan. A primeira frase que ele dá no começo do ano, né? Nós vamos indexar, nós vamos conquistar de novo Taiwan. Então as coisas que nos esperam, irmãos, são terribilíssimas. Mas Deus é o Deus fiel do seu povo. Só que nós temos que parar, irmãos. E eu quero dizer que é uma atitude que ela pega.
É uma atitude que ela gruda. Atitude de reclamar, atitude de não acreditar, atitude de dar desculpa, ela gruda. Eu não estou dizendo, irmão, somente no âmbito espiritual. Eu também estou falando do âmbito pessoal, profissional, de sonhos, de planos. Eu quero, abra comigo em Êxodo capítulo 4. Estou quase findando já, meus amados. Êxodo capítulo 4. E vamos ler do verso 1. Quero ganhar tempo. 4:10. Êxodo capítulo 4, verso 10. Quem achou, diga amém. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor. Antes, irmãos, antes daqui, nós sabemos dos milagres, né? Lá da mão e tudo mais, coisa extraordinária que Deus falou que ia acontecer. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei que has de falar. Irmãos, olha para você ver que coisa extraordinária. Vamos dar um ponto e vírgula. Você acha que foi uma boa resposta, sim ou não? Foi uma excelente resposta. Jesus está dizendo: eu sou suficiente na sua vida. Deus está dizendo para Moisés: eu sou a melhor porção na sua vida. Se eu estiver na sua vida, tudo que você precisa vai acontecer. Olha que Deus, irmão, olha que coisa extraordinária. Deus está abrindo uma porta para o Moisés, irmãos, extraordinariamente, assim, não tem palavras para trazer. Pode ser, as palavras que eu falar aqui vão ser todas redundantes, mas não tem como. Olha o que Deus está dizendo: Senhor, eu tenho uma dificuldade, eu tenho algo para cumprir, mas eu não consigo cumprir por causa disso. Aí vem Deus e diz: eu sou o que faço todas as coisas, sou eu que faço o sobrenatural, o impossível, o possível, e eu vou ser com você. Você não vai ter mais dificuldade, que eu vou cuidar da sua dificuldade. É o que Deus está falando para ele. Em resumo, o que Deus está dizendo: confia em mim, que eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho que você vai, a forma que você vai falar, eu vou ser com você. Primeira desculpa, eu não sabia falar. Deus falou assim: eu sou a suficiência. Aí vem 13. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem has de enviar. Em outras palavras: Ah, Senhor, envia outra pessoa no meu lugar, Senhor. Vai lá, manda alguém melhor do que eu. Aí o Senhor fica muito feliz, irmãos, muito feliz. Então o Senhor ficou feliz e disse a Moisés: é isso, irmãos? O Senhor entendeu Moisés, é isso? Então se acendeu a ira contra Moisés e disse: Não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Eis que ele também sairá ao teu encontro, e vendo te alegrará em seu coração, e ele lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que havei de falar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Vamos olhar para você ver. Uma pessoa que aprendeu o sucesso. Irmãos, eu estava reparando um negócio, e eu quero trazer uma característica. O pastor Geraldo tem uma característica muito firme, né? Às vezes uma situação ele já, não, deixa aqui, ele é muito firme. E eu comecei a ver essa característica. Todos os grandes líderes, irmãos, são dessa forma. Estava reparando isso. Eu vi aquela parte daquele, o sócio, né? Aquela com o Roberto Justo. O Roberto Justo é um grande empresário. E você vê que ele não tem muita paciência não é verdade? Que é isso? Não, fica quieto, senhor, vai embora. É tipo isso. Os grandes líderes, irmãos, sabe por quê? Porque um homem, e agora eu quero falar em todas as áreas, eu quero agora trazer para fora, um homem que tem sucesso em qualquer área, ele não para por um homem que não teve sucesso. Um homem que teve sucesso, ele não para dar ouvido ou receber conselho naquela área que ele teve sucesso, de alguém que quer fazer ele parar. Porque às vezes alguém que não chegou naquele lugar vai ter uma visão muito mais baixa e mais inferior. Deus, a ira dele se acende de tal maneira porque o nível da seriedade da palavra de Deus é indiferente
da minha e da sua. A palavra dele acontece porque a Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Deus não tem uma situação de dizer, Isaías 55, a palavra que sair da minha boca fará o que ela vai cumprir, o que ela foi direcionada para cumprir, porque ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz. Olha o que Deus está dizendo, a palavra que sai da boca de Deus não é inconsequente. Deus não é aquela pessoa que diz, tá bom, eu vou fazer, e depois se arrepende. Deus não é dessa forma. Quando a Bíblia fala e Deus se arrependeu, não é que o sentimento de erro veio de Deus, é porque Deus deu uma oportunidade para um homem, e o homem jogou fora a oportunidade. O arrependimento veio daí, não daquele disse, mas da postura daquele homem, daquela mulher, daquela situação, daquelas pessoas que estavam ali. Mas o que Deus está dizendo para o Moisés é, Moisés, não há nada impossível, o seu problema é a boca, eu resolvo o problema e te ensino a partir daqui. Mas aí o Moisés continuou duvidando de Deus. Sabe aquele negócio, eu queria que Deus falasse comigo, aí Deus falou, aí de semana que vem eu falo de novo, eu queria que Deus falasse comigo, aí na outra semana eu queria que Deus falasse comigo, aí daqui um mês eu queria que Deus falasse comigo, eu estou esperando Deus falar comigo, mas eu não abro o meu ouvido para dizer que Ele já disse, para ver que Ele já disse. Às vezes hoje Deus está falando conosco, amém? Amém, irmãos? Só que às vezes a gente está esperando alguém, assim diz o Senhor, me agrado da sua vida. É isso que nós gostamos, é isso que nós queremos ouvir. Ei, servo meu, serva minha, te prosperarei. É isso, irmãos, que as pessoas gostam. Mas eu quero te dizer, os homens, o Moisés foi um grande homem de Deus, e ele que ele está ouvindo é algo que ele não deveria ouvir, por algo que ele não deveria ter falado. Só que o Moisés teve os mesmos, o Moisés se compara ao Elias e se compara a nós. A Bíblia fala que o Elias teve os mesmos sentimentos que nós, não é isso? Ah, mas o Elias, eu vejo muitas pessoas dizendo, porque o Elias não deveria. O que Elias deveria, irmão? Às vezes o camarada toma uma postura totalmente diferente da do Elias e quer julgar o Elias naquela situação. Quantas vezes, irmão, você desacreditou da sua própria capacidade? Uma situação veio contra a sua vida e você não sabia o que fazer, queria abrir mão de tudo, porque está tudo pesado, você fala, cara, não aguento mais não. Quantas vezes? Você pode não ter ido para uma caverna, mas às vezes o seu coração toma essa atitude. Nós temos que tomar cuidado, porque nós temos a capacidade de estar em um lugar e julgar outras pessoas que não estão no lugar. Mas a questão é, quando o Espírito Santo está na nossa vida, nós ouvimos a voz de Deus aonde quer que seja. Ele estava na caverna, poderia não estar lá, porque Deus falou, o que você faz aí? Mas ele ouviu a voz de Deus, e Deus determinou a saída dele, e um plano na vida dele, e o Senhor toma o Elias para ele. Mas está aqui o Moisés. Senhor, não, Senhor, deixa eu te contar. Não sei falar não, Senhor. Sabe, o povo lá é chique, o povo é rico, né? Tem muito caráter aquele povo, irmãos, a melhor escola era a escola do Egito. Aquele povo está ali, mas eu não sei falar com aquele povo não. Quem sou eu, Deus? Aí Deus vai lá e fala, não é você não, meu querido, sou eu. Eu sou na sua vida. Aí daqui a pouco, só que Deus vai lá e fala assim, ó, a porção está sobre você. Não é no outro. Às vezes, irmão, você está esperando alguém fazer a sua função dentro da igreja, a sua função dentro da sua casa, a sua função dentro do seu negócio, mas quando tem coisas que é sua função e não vai ser transferível. Se você transferir, vai vir ruína. Deus vira para Moisés e diz assim, ó, eu serei com a tua boca e com a tua boca somente. Você vai falar com ele e você vai ser como Deus para ele. Mas eu vou ser com a sua boca. É com você o meu negócio. Não é com fulano, não é com Beltrano, é com você. E às vezes nós estamos assim, irmãos. Queremos dar uma saidinha daquilo que Deus tem para a nossa vida para entrar outra pessoa, mas quando na verdade Deus tem um negócio é com você. Deus tem para derramar algo na minha vida ou na sua vida, é individual. Deus quer fazer na minha vida, é na sua vida, não é na vida do outro. Ah, mas o outro é melhor. Não é melhor não, porque se fosse melhor, você não teria nascido. Se você nasceu é porque tem algo na sua vida. Só que nós temos que parar com essa situação, irmãos, de dar desculpas. Sabe, nós temos que pegar as coisas para fazer. Mas nós só conseguimos isso através do Espírito Santo. Nós só conseguimos isso através... Jesus não deu desculpa lá no Getsemane. Jesus vai orar e fala assim, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ele expôs a situação, o sentimento de homem, disse, ó, é pesado, Senhor. Estou suando de a gota de sangue, o negócio não é bom não, é difícil. Mas todavia eu estou aqui para ser o instrumento do Senhor. Eu estou aqui para cumprir a sua vontade.
Não teve outra situação, não. E ele foi como ovelha muda ao matadouro. E ele cumpriu o que tinha que ser cumprido. Ele fez o que tinha que ser feito. Porque é assim que nós temos que fazer o que tem que ser feito. Nós não podemos, tem coisas que nós vamos adiando, irmãos, e nós somos bons em adiar. Eu vi esses dias uma menina tocando teclado, maravilhosa. Irmão, a pessoa era muito boa. Aí segue uma menina boa, e aí o cristão, o pastor dessa menina estava contando sobre quem ensinou ela a tocar teclado. Bom, quando você olha a menina tocando teclado, o que você vai pensar? O Patrick ensinou a menina a tocar, né? Foi lá, ali na Lira Musical que ensinou ela a tocar, qualquer lugar que ensinou ela a tocar. Sabe quem ensinou a menina a tocar? O pai dela, que não sabia tocar. O pai dela ensinou ela a tocar sem saber tocar teclado. Me explica isso, irmãos. Como? Os irmãos entendem? O camarada ensinou a filha dele a tocar teclado, mas ele não sabia tocar teclado. Mas ele ensinou a filha dele. Por causa de uma palavra, determinando tu alguma coisa a ser te afirme que a luz brilhará no seu caminho. Ele determinou no coração que aquilo ia acontecer para honrar a Deus e a filha dele tocar na igreja. E assim o foi. Não, você não precisa ter todo o conhecimento. Você não precisa ter todos os recursos. Você não precisa saber todo o percurso. Você só tem que começar e sabendo que você vai terminar ele. Você só tem que entrar nele e falar assim: eu vou conseguir chegar lá. Eu vou fazer. E isso vai glorificar o nome do meu Senhor. Toda viagem, e eu falo de uma forma ilustrativa, que você fizer na sua vida, e eu não estou falando viagem mesmo, não, estou falando viagem de decisões, de caminhos, tem que glorificar o nome do Senhor, toda ela. Porque quando nós fazemos isso, Deus vem ao meu resgate, ao seu resgate. Todos os homens que determinaram, olha para você ver, o Pedro começa a pregar e milhares de pessoas aceitam Jesus e eles começam a dizer: como que nós podemos? Esses homens não são indoutos, esses homens não conhecem, como que eles falam tão bem se eles não conhecem nada? Por causa do poder do Espírito Santo. E eu quero que você fique em pé comigo para nós lermos esse texto, Tiago, capítulo de número 1. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus moveu o meu coração acerca disso, por causa de 2 textos que nós vamos ler aqui. Eu queria que o Chico colocasse para mim, coloca aqui para mim esses 2 textos para nós lermos juntos. O primeiro vai ser Tiago, capítulo 1 e verso 5. Tiago, fortinho, Tiago, fortinho. Tiago, capítulo 1 e verso, qual que é o verso, fortinho? 5. Isso aí. Pode pôr para nós, por favor. Nós vamos ler junto esse texto. Olha para você ver, Tiago capítulo 1 e verso 5. Isso. Olha o que diz, meu querido. Se algum de vós tem falta de... Peça para quem? Que a todos dá liberalmente e não lancem e ser-lhe-á. Não sei se você já leu o Provérbios, o capítulo de número 1, que era para ter lido ontem, né? Se você não leu... Esses dias eu estava vendo um empresário falando para ler, o cara não é nem crente, falando: se você quer ser próspero, lê Provérbios todos os dias. O cara nem crente era. Provérbios no capítulo 1 começa a dizer sobre a sabedoria. E começa a dizer que quem busca a sabedoria encontra. E lá no final ele começa a dizer que quem não buscar e rejeitar a sabedoria, pode procurar de madrugada que não vai encontrar. Deus está dizendo: se você não quer a sabedoria, vai chegar uma hora que você não vai encontrar lá mesmo. Porque você rejeita isso. Verso 6. Olha para você ver, Deus dá, amém? Deus dá sabedoria, irmãos, amém? Só que agora tem uma condição: peça, porém não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Senhor, me dá sabedoria disso. Busque conhecimento, irmão. Você vai ter que buscar o conhecimento, e Deus vai abrir sua mente para você entender aquilo de uma forma extraordinária. Faça isso com fé, você não duvida. Você não pode duvidar. Agora, quem aqui quer conquistar esse ano, irmãos? Abre para nós aí Josué capítulo 1 e verso 8. Olha o conselho que o Senhor dá agora para Moisés, que vai direcionar Israel para entrar nessa terra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele. Irmãos, volta um, pode voltar para o 7, pode voltar para o 6, aí não, pode ir para o 5. Daqui a pouco eu vou voltar lá para o irmãos. Aqui.
Do 1 ao 4, Deus está levantando Moisés e falando assim: Moisés, vai ter um tempo de conquista sobre Israel. Houve um tempo de saída, teve um tempo de tirar a idolatria, teve um tempo de separar as pessoas. Só que agora, no tempo do Josué, é um tempo de conquista. Isso aplica para mim e para você, amém? Amém, irmãos? É um tempo de conquista e Deus começa a dar agora. Irmãos, esse é o conselho para você conquistar algo na sua vida. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Pode continuar. Esforça-te, irmãos. Esse é o conselho. Quem quer, só para eu saber aqui, quem quer conquistar esse ano? Todas as áreas, amém? Esforça e tem bom. O que é bom ânimo? Alegria em meio aos esforços. Não vai ser fácil, vai cansar, vai às vezes ser difícil, mas tem bom ânimo, fique feliz, fique pronto, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente, de novo, irmãos, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Deus está dizendo, irmãos, para o Josué: Josué, não vai ser fácil não. Não vai ser de fácil, não vai ser dado de mão beijada não. Vai esforçar e tem muito ânimo. Depois ele vem de novo: esforça e tem ânimo. Aí ele diz: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia para... Você está orando, lendo Bíblia dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Porque então, depois disso, de esforçar, de ter bom ânimo, de buscar a presença de Deus de dia e de noite e ser fiel, então fará prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Agora a nossa palavra profética, 1:9. Não te mandei eu? Irmãos, olha agora esse texto, irmãos, ele tem muitas coisas, ó. Não te mandei eu? De novo, esforça-te e tem bom? Não. O que quer dizer não pasme? Não se assuste. Deus estava falando sobre coisas difíceis ou não estava dizendo, irmãos? Deus estava dizendo, vai ser maravilhoso. Não, ele estava falando, não pasme. Não te... Olha para você ver que Deus está dizendo, vai ter situações que às vezes vai te dar medo. Tem situações tenebrosas, tem situações dificílimas. É o que aconteceu lá, quando vai lá no capítulo 12, no capítulo 10 também, quando começa a divisão das terras. O Caleb fala assim, ó, tem os gigantes aí, eu vou tirar os gigantes. Tinha gigante naquela terra, tinha situações adversas naquela terra, mas Deus está dizendo, não é para você ficar com medo, não é para você ficar assustado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Deus já alertou o povo, vai ser difícil, vai ter que ter muito esforço, você vai ter que estar preparado, mas Deus vai ser com você e nada poderá parar diante de você. Irmãos, esse texto é um curto conselho para qualquer conquista na minha vida e na sua vida. Honrar a Deus, buscar a Deus de dia e de noite, ler a palavra e ser fiel à palavra, e ser fiel e firme e constante. Você pode estar levando pancada de um lado do outro, mas continue, porque uma hora você vai chegar lá. É isso que Deus está dizendo, porque Deus é comigo e com você. Amém? Não viva com desculpa, irmãos. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então aprenda a realizar. Irmãos, eu quero te dizer, a melhor coisa é melhor você falar assim, ó, eu tentei, infelizmente não foi possível, do que falar assim, será que poderia ter sido bom? Será que poderia? E nós temos que ter essa fidelidade diante do Senhor. Nós precisamos, irmãos, e eu quero te dizer, não é porque nós recebemos uma palavra de um tempo de grandes conquistas que vai ser fácil, não, vai ser muito complicado, mas a vitória já é nossa. Nós temos que nos apropriar disso, temos que mudar a nossa mente, mudar a nossa atitude, sermos fiéis, abandonar vícios, abandonarmos hábitos que nos afastam de Deus. Nós temos que tomar um espírito de fé e dizer, eu vou ser forte primeiramente para com meu Deus, eu vou ser forte primeiramente para com o meu ministério nesta terra, eu vou ganhar alma para Jesus esse ano como eu nunca ganhei. Quem crê nisso? É porque quando nós pensamos em conquista, a gente só pensa em dinheiro, casa, carro, trabalho, mas eu quero dizer que a primeira conquista que eu e você temos que ter é a conquista das almas, é conquistar esse território, ganhar esta cidade e dizer, eu vou ganhar essas pessoas para Jesus, eu vou conquistar esse território, nós vamos conquistar novos territórios, e por consequência das guerras vêm os despojos.
Enquanto eles lutavam as guerras, eles enriqueciam por causa da vitória do Senhor. Eles ganhavam de um povo para ter a herança dele, que Deus estava direcionando o propósito de Deus na vida deles. E quando eles ganhavam, o que eles tinham daquele povo? Os despojos. Cada vitória espiritual, querido, que eu e você temos, vai trazer recompensas à nossa vida material, financeira e pessoal. As vitórias espirituais têm despojos à nossa disposição. Só que nós vamos ser firmes, nós vamos ser constantes. Não dê ouvido para pessoas que não estão ouvindo a Deus. Não dê ouvido para pessoas que querem te desanimar e falar assim: não, isso aí não dá ouvido não. Não dá ouvido para serpente não. Tem serpente até dentro do jardim, ó, para você ver que coisa. No jardim bonito, jardim tão maravilhoso, feito por Deus, tinha serpente que foi usada para destruição. Às vezes dentro da igreja pode ter serpente, porque diz a palavra que tem um joio e o trigo. Tem homem, tem mulher que nunca vão alcançar a plenitude de Deus. Não porque não podem, porque escolheram não alcançar, porque escolheram viver uma vida de fracasso. Mas tem homens e mulheres que às vezes hoje, nessa palavra, vai despertar para um novo tempo na vida deles. Às vezes nesse ano Deus vai despertar a sua vida e a minha vida. Não espere que as pessoas façam por você aquilo que você tem que fazer. Não espere que as pessoas vão fazer a sua obrigação quando você tem que fazer. Não espere, esposa do seu marido, que às vezes você está esperando demais dele, quando na verdade você tem que fazer a sua parte. Não espere, marido da sua esposa, quando você está esperando dela, na verdade você tem que fazer a sua parte. O filho do pai, o pai dos filhos, cada um tem que cumprir a sua parte.